Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Restaurante Lucrativo 360 Graus. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre um tema muito importante na área de bares e restaurantes, entre outros segmentos da área da alimentação, que é um tema fundamental para o sucesso ou para o fracasso de qualquer negócio, que é justamente estratégias para controle do CMV. Essa palavrinha mágica, né, chamada CMV, ela costuma causar muitas vezes calafrios aí nos empresários. Então hoje a gente vai debater aqui, bater um papo com os consultores da Food Quali. Eric, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Cássio? Como é que tá? Vamos falar bater papo aí no que no dia a dia vocês já falam. E Alessandra Guedes. Como é que tá? Tudo jóia? Vamos falar aí justamente sobre esses temas que são, esse tema tão importante, né, para essa área de bares e restaurantes. A gente tem visto aí com a alta, né, questão de inflação, alta dos alimentos, agora está até dando uma baixada, uma reduzida, mas enfim, isso é muito comum, né, e causa muita dor de cabeça para os empresários. Para começar, eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto esclarecedora para pessoas que talvez estejam iniciando na área e não saibam de fato o que é que significa, né, essa sigla. O que significa ler CMV? Traduz aí pra gente, por gentileza. Essas três letrinhas, né, que, como você disse, é mágica, ao mesmo tempo tenebrosa, né? Sim. É o que a gente corre atrás o tempo inteiro, é a maior dificuldade hoje do mercado e é o maior desejo também dos nossos clientes em geral, dos gestores de restaurantes e bares, correto? Então, CMV, o que seria? O custo da mercadoria vendida. Perfeito. Né? Então, tudo aquilo que entra para o meu estoque, que eu faço compras para produzir os meus pratos, CMV. Qual é o CMV ideal hoje em dia? A gente está trabalhando com uma margem de mercado, em geral, 30%. Lógico que isso varia de setor, uma pizzaria, varia uma casa de sushi, varia uma cantina. Então, isso é ajustável, mas em média o mercado hoje trabalha com 30%. Por quê? A gente trabalha com os custos primários, que é o que a gente chama de prime cost. Certo. Então, o prime cost a gente trabalha com mão de obra, principalmente, e CMV. Então, se a gente tem 30% de CMV, a gente tem uma margem aí de segurança para ficar entre 20% e 30%, que é o CMO. O que é o CMO? O custo da mão de obra, Certo. Exatamente daqueles que eu preciso. Colaboradores, né? Mão de Isso, obra. para produzir aqueles alimentos, né? E a gente tem que ter uma margem aí de segurança ainda para os outros custos, porque eu tenho aluguel, eu tenho telefone, eu tenho gás, eu tenho internet, eu tenho muitas vezes, quando é pizzaria, eu tenho lenha, eu tenho gás. Então a gente precisa ter uma margem de segurança para isso, para investimentos, em treinamentos, passivos, né? Que muita gente esquece. Sim. Né? A grande dúvida hoje é o que eu faço com o meu passivo? Eu considero ou não? A gente sempre orienta, considera, porque não é um custo que você vai ter todo mês. Sim. Se eu tenho todo mês, tem que sair do meu faturamento. Se vai sair do meu faturamento, então eu preciso incluir, né, o que a gente chama o DRE, que é a declaração, né, demonstrativo de exercício, que é onde a gente tem todas essas análises de cada ponto dos custos operacionais da gente, com exceção do CMV, que ele é à parte. Então, CMV, a gente tem o custo da mercadoria vendida. E aí, quanto sobra para lucro se a gente fizer essas contas? Se a gente consegue controlar com esses índices, no final a gente tem uma margem de 10% a 20% para o lucro. Certo. Essa Perfeito? é a média do mercado hoje, É a né? média do mercado. Você trabalhando em Isso. 10% a 20%, desde que esteja bem organizado. Exato. Né? Perfeito, bacana. E uma outra pergunta importante também que eu queria saber, né, de Eric, como é que está hoje, Eric, essa média de CMV, né, nas empresas que a gente tem visto, né, no mercado no dia a dia? Existe uma diferença entre modelos de negócio, por exemplo, pizzaria, hamburgueria, pastelaria? Existe uma média de CMV que seria ideal para todos os negócios e especificamente, como é que funciona isso? Sim, sim. Hoje o mercado a gente tem algumas referências em relação ao CMV. Né? Hoje no mercado é considerado CMV ideal aquele até 30%. Certo. Tá? De 30% a 35% a gente já acende o sinal amarelo, né? Aquele alerta, né, para as empresas ficarem atentas em relação a todos esses custos e despesas, como foi citado aqui pela Alessandra. E
Acima de 35%, aí já é o sinal vermelho. É Certo. um perigo mesmo. Aí a empresa ela tem que ficar atenta a todos os gastos, todos os custos, despesas, tudo que envolve ali a operação. Claro que esse percentual ele vai diferenciar um pouco de acordo com o modelo de negócio, né? Como você falou, por exemplo, pastelarias, a gente consegue ter um CMV ali até 25%, tá dentro do Bacana. ideal. Açaís também, a gente também tem esse CMV um pouco mais abaixo da média de mercado. Mas no geral, né, o mercado a gente trabalha com essa média até 30%, é considerado assim, um CMV bacana para a unidade. Legal. E o que é que você tem visto no mercado? A gente falou do ideal, né? Ou seja, o mundo ideal, se tudo for controlado, se tudo for comprado da forma correta, se não tiver desperdício, enfim. E o que é que você tem visto hoje no mercado de CMV? Hoje Tá muito diferente disso? Isso. Hoje no mercado, né, por causa dessas variações, né, de mercado, de preço de mercadorias, até mesmo algumas modalidades de negócio, a gente tem uma média ali que está variando de 30% até 35%, né, o pessoal já está considerando mais ideal. Até porque a gente vem do período de reconstrução pós-pandemia, e isso influenciou bastante, né, nesses parâmetros de mercado. Então hoje até ali 33%, 35% a gente pode ter um ideal, mas claro, isso a gente tem que avaliar, né, todo o demonstrativo de resultado, a operação do estabelecimento, mas a gente tem essa média hoje no mercado. Você já encontrou em algum estabelecimento CMV estourado, eu digo, Sim, com 40%, 50%? Claro, Qual foi o máximo? Infelizmente Você hoje já no encontrou? mercado a gente tem vários estabelecimentos, né, que estão com o CMV acima ali dos 38%, de 38% a 40%. Nossa. Se você vê estudos que mostraram aí como é que está o mercado de bares e restaurantes referente ao ano de 2023, eles mostram que muitos restaurantes estão com os custos e despesas elevados. Isso vai influenciar diretamente no CMV. Então você tem um mercado que ainda está em processo de reconstrução. Perfeito, legal. E uma outra pergunta, Alessandra, como é que funciona essa questão desse cálculo do CMV? O Eric falou de percentuais, né? Sim. Abaixo de 30, 35, acima de 35. Mas como é que a gente chega nesses números, né? Como é que calcula o CMV? Existem formas diferentes, modelos diferentes? Você poderia dar esse panorama para a gente? Como é que está funcionando? Existem, sim. Existem duas formas oficiais, Certo. que a gente, inclusive, utiliza no dia a dia. E existe uma forma de mercado que é para auxiliar. Então, uma forma de calcular o CMV é o CMV teórico. Teórico. O teórico é aquele que a gente faz a ficha técnica, né? Então, tem que fazer... O que é a ficha técnica em si? É nada mais do que a gente transcrever a receita do preparo ali, item por item. Então, no caso da gente, Food Quali, a gente faz presencialmente, né? Nós não fazemos a ficha teórica, nós fazemos item por item do cardápio, pesando item por item, e depois nós monetizamos esses itens. Então, quando eu monetizo por quilo, então eu tenho lá que eu uso cebola, eu uso 200 gramas de cebola. Então, quanto eu pago no quilo da cebola e quanto custa 200 gramas de cebola. Certo. Então, com isso a gente vai fazer um somatório na ficha técnica de toda essa receita, vamos dizer. O que leva no prato. Exato. E temos aí um CMV referente ao faturamento, aos custos que esse cliente tem. Então, Certo. a gente chega a um índice ali de percentual por prato, né? Então, esse é o teórico, que a gente chama de teórico. É o que seria o ideal se todos os colaboradores, se o chefe de cozinha, os cozinheiros, utilizassem o que é para ser utilizado na receita. Não tivesse aquele jeitinho do chefe. Certo. Né? Então, se ele utilizar, é dessa forma. Por isso que nós chamamos de teórico. Tá, mas aí a gente ouve, Alessandra, só que você está me dizendo que o meu prato está dentro do CMV, mas quando eu fecho o meu mês, né, o CMV não bate. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Como é que isso abismo, acontece? Né? Porque aí nós temos o CMV prático. Certo. CMV prático retrata aquele que está acontecendo, não o que deveria ser. Então, o CMV prático nada mais é do que quando a gente faz inventário, contagem, são ferramentas, e aí a gente tem uma fórmula aí, né? Que é estoque inicial mais compras, menos estoque final sobre o faturamento. Perfeito. Então,
através dessa forma a gente consegue encontrar o CMV, que é aquilo que eu tenho no meu estoque parado, às vezes lá, por uma inadequação de cardápio, muitas vezes, né? E aí o que eu compro no dia a dia, mais o que sobrou no final do mês. Caso isso com o faturamento, e aí eu tenho o CMV real, o prático do meu estabelecimento. E ainda existe um terceiro que hoje a gente aceita, que é aquele de mercado, Sim. que nada mais é que uma forma... Por que é aceito e é importante? Às vezes eu espero o mês inteiro para saber que o meu CMV... ele vai estourar, ele está estourado. Por quê? Porque eu preciso fazer um inventário nos 2 primeiros dias úteis do mês, né, ou o último dia do mês anterior, e dali 30 dias eu faço novamente. Então eu só vou ter esses dados um mês depois. Se eu não faço um controle de estoque efetivo, que é a grande realidade dos nossos clientes, né? Exato. Se eu não tenho esse controle de estoque, se eu não faço o meu gerenciamento de compras, acaba acontecendo que eu só vou saber do meu CMV na surpresa. Quando fechou o mês, quando eu tenho que pagar os meus custos, quando eu tenho uma folha de pagamento, e aí já é tarde. Então, o que a gente tem feito? Pega simplesmente as compras do mês, ou da semana, ou quinzenal, e divide pelo número do faturamento daquela semana, correspondente da semana, ou dos 15 dias. Né? Nós temos clientes que se adequam a uma semana e outro 15 dias. Com isso, a gente consegue antecipar. Né? Antecipo, olha, segura um pouco. O que dá pra gente segurar no estoque? O que dá pra gente sugerir de prato? Aquela sugestão do chefe, que geralmente a gente tem, eu tô com o estoque parado. Ao invés da gente comprar produtos novos, vamos tentar fazer um promocional aí para que a gente... Né? Exato, para que a gente dê saída a esse Invasão, estoque parado. E com isso a gente consegue controlar esse CMV dentro do próprio mês. Não vai ser uma surpresa no final do mês, né? Exato. Para o cliente. Então as empresas hoje elas acabam que utilizam muito desse CMV de mercado, né, que você citou, que é um CMV mais prático de se fazer, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia, quero controlar pela ficha técnica, ótimo, é preciso, é bacana, quero controlar pelo estoque, mas na prática a gente vê que muitas vezes não dá para controlar, né? 100%, grande maioria, não consegue, né? E a grande maioria do mercado não tem ainda essas ferramentas. Sim, então, não tem ficha técnica, não tem gerenciamento de compras, não tem gerenciamento de estoque, não faz inventário dos alimentos. Então, assim, não é uma realidade. Calcular, né? Porque não consegue realmente. E aí não consegue chegar a esse número exato, Exato. Né? Bacana. E qual dessas ferramentas que vocês citaram, qual que vocês entendem que é a principal ferramenta, diria que para conseguir controlar o CMV mais na ponta mesmo ali do lápis? Sim. Seria a ficha, seria o controle de estoque? O que é que vocês trazem isso? Hoje, a principal ferramenta utilizada, né, para a gente ter esse controle do CMV é justamente a ficha técnica. Certo. Porque na ficha a gente tem lá o ingrediente, a quantidade que se usa. E a partir da ficha você também consegue fazer um provisionamento de compras, né? Você consegue fazer ajustes para que o preço e o custo de produção desse prato ele esteja dentro daquele esperado. O interessante é que, apesar de ser a principal ferramenta de controle de CMV, hoje cerca de 90%... coloco 90% dos bares e restaurantes, eles não possuem essa ferramenta. É muito, né, cara? Exatamente. Então, maioria esmagadora. Exatamente. Né? Então, atrelado com a ficha técnica, eu considero que um treinamento, né, com a equipe, trazer a equipe para dentro desses contextos, desses termos, fazer com que eles entendam isso é imprescindível, né? E também a questão do desperdício. Né? Treinamentos voltados a desperdícios, um controle de estoque também muito bem executado, muito bem organizado dentro do estabelecimento. Então são ferramentas que os estabelecimentos eles podem utilizar para realmente, de fato, né, controlar esse CMV, tá ali dentro da média esperada. Legal. E uma outra dúvida, já que o CMV ele é relacionado ao faturamento, né? Vamos lá, uma ideia que veio aqui na cabeça, se a gente subir o preço, por exemplo, né, dos pratos, eu automaticamente estou elevando o faturamento e ainda assim mantendo o CMV dentro ali de um patamar. Né? Isso funciona? Sim. Na prática, vocês acreditam que aumentar os preços dos produtos é uma estratégia bacana para reduzir CMV? É uma delas, tá. É uma boa alternativa. A gente tem que ter também em mente que faturamento não é lucratividade. Sim. Faturamento
É diferente de lucratividade. O que eu quero no meu estabelecimento é faturamento? Sim. Mas Sim. qual é o meu objetivo? É a Tem lucratividade. lucro, verdade. Então, quando a gente está com CMV, fez as fichas técnicas, está com CMV alto nos pratos, é uma boa alternativa sim. Com um cuidado. Se a gente aumentar muito o prato do cardápio de uma vez só, a gente vai assustar o cliente, vai afastar, ele vai perceber. Mas às vezes aumentando R$1, R$2, ele não percebe. Não percebe, muitos deles têm a consciência de que os produtos estão aumentando também Sim. no mercado, de que houve... Todo mundo vai no mercado, né? Sabe? Inflacionou, Não tá todo barato, mundo sabe verdade. que não está. Então, é uma das estratégias, sim. Mas existem outras também que podem ser feitas simultaneamente. Então, por exemplo, a gente pode colocar produtos que agreguem, diminuir um pouquinho. Eu tenho um pastel de carne, ele é carne só com os temperos, salsinha ou coentro, sal, pimenta. Às vezes eu consigo diminuir um pouquinho em geral, já nesse pastel, Certo. sem que o cliente perceba, 10 gramas que seja. Às vezes a gente diminui 10 gramas, faz uma diferença no CMV e para o cliente não faz. Mas se O a gente cliente não percebe? Não percebe. 10 Em geral gramas não. de, sei Não lá, de percebe. 100 gramas o cliente Em geral passa não batido, percebe. né? Tá. Em geral não. Mas existem também outras formas. Por que eu não coloco um item que eu pago menos, que eu tenho um custo menor? Então, por exemplo, se eu não tenho... Por que eu não posso colocar uma cebola picada? Que eu vou dar volume também nesse mesmo pastel. Então, o cliente não vai sentir o vazio da proteína, porque eu agreguei sabor, Sim. né? E com um item que é muito mais em conta do que a proteína. A gente fala de proteína sempre porque na curva ABC, geralmente é a proteína que são os itens da curva A. Certo. São mais caros, né? Exato. Tá. Então a gente toma esse cuidado realmente com as proteínas especificamente, né? Então numa pizzaria, a mussarela, a farinha. Então, às vezes a gente fala de proteína, mas esquece que numa pizzaria, a farinha é item da curva A. Então, o que a gente Compra pode muito, fazer? né? Exato. E aí existem ferramentas internas que a gente acaba sugerindo, implantando, como por exemplo, o máximo que eu puder porcionar dentro dessa casa vai me ajudar no meu CMV. Porque como o Eric trouxe, um dos itens da gente que aumenta muito esse CMV do teórico para o prático, essa diferença, é o desperdício. Tá. E é o desperdício que a Perfeito. gente não vê no dia a dia, a não ser que a gente faça o que os consultores fazem. Vai lá olhar o lixo. Coloca a mão dentro do lixo. Sim. Abre o lixo e Abre vê o que está lixo, acontecendo ali. verifica, Legal. né? Então, assim, nós já tivemos Bota uma gestores... luva, né? Com Importante. certeza, com certeza. Né? E assim, nós já tivemos gestores que passaram mal, quase infartaram Sim. quando viram o CMV dele onde Sim. estava. Uhum. Né? E Dentro nunca, do lixo, dentro do lixo. Tá. E nunca se deu conta disso, porque não havia um acompanhamento, porque não se tem ideia. Né? Então, no dia a dia da gente, a gente faz essa parametrização, a gente monetiza esse lixo que a gente encontra. Lógico que muitas vezes ele está misturado ali, então a gente tenta tirar. Se eu encontro polvo ali, eu tento separar esse que é o item A ali, que é um item caro, Caríssimo, né? E a gente monetiza para mostrar onde está também essa diferença de CMV. Bacana. E também para complementar essa questão, né, de possibilidades de ajuste do CMV, essa questão da variação do preço tem que ser algo feito de forma gradual, né, como a Alessandra Sim. colocou. Porque hoje no mercado, os estabelecimentos eles estão com os cardápios mais enxutos. Sim. Então a percepção do cliente em relação ao preço também está sendo mais objetiva. Sim. Então o cliente ele consegue perceber quando a variação ela ocorre de uma forma, né, mais agressiva. Então é muito importante que essa variação de preço ela seja feita de forma bem sucinta mesmo. Aos poucos, né? poucos, exato. E aí Talvez tem para complementar. Uma vez por mês, duas Sim, vezes por mês. isso, exato. Não sai E de aos poucos pegar mesmo. um prato de, De forma 30 gradual reais, mesmo. vai para 50. E assim, Claro, no o cliente dia a vai dia sentir, né? Isso, no dia a dia com o cliente a gente simula 90 centavos que às vezes ele coloca ali, faz uma diferença, Bacana. né, no prato dele. E tem pratos que é lógico que a gente não, às vezes não tem como baixar tanto o CMV daquele, mas aí tem a estratégia de cardápio. Então, se eu tenho, a gente está continuando no exemplo até do pastel ou da pizza, eu tenho um Tá. pastel ou uma pizza que ele tem saída
Então eu não posso tirar do cardápio, mas eu também não posso mais reduzir, porque já houve redução. Tá no limite, Eu não né? posso mais aumentar, porque eu já verifiquei, fiz uma pesquisa com os meus concorrentes e eu vou ficar muito fora da concorrência. Certo. Então, é fazer uma engenharia no cardápio mesmo, né, de layout ali. Por que não eu transformar esse item meu num produto premium, por exemplo, Sim. uma categoria premium no cardápio, né? Então, eu tenho essa pizza que eu não posso baixar, eu tenho esse pastel que eu não posso baixar, ele está na categoria dos tradicionais, eu agrego um valor a ele, busco como agregar esse valor e transformo ele numa categoria premium, numa categoria especial. Entendi. Porque aí eu posso cobrar um pouco mais alto do que o restante. E não é aquele pastel simples que estava ali. Ali eu diminuo alguma coisa, agrego um valor e passo ele para premium. Bacana. E o cliente ele vai se sentir até valorizado, né? Sim. A ideia hoje do Instagram, tudo instagramável, se você está oferecendo para ele a oportunidade talvez de comprar um prato do chefe, né, algo assim, ele olha, ele vai falar, olha, bacana, ele paga aquele valor que ele nem sente, né? Ele vai sentir que tem valor agregado ali. Ele não vai questionar preço, né? Às vezes essa simples mudança de nomenclatura, né? Você Legal. tira um pastel de uma classificação, né, simples, Sim. tradicional e coloca ele no premium, Sim. então você já consegue, só pelo uso da palavra, agregar Premium, valor né? também a esse produto. Trocar o nome do produto, substituir o nome do produto também é uma alternativa que dá para fazer. Né? Sim, Às vezes sim, mudar é uma alguma coisinha, mudar a apresentação, vale a pena Exato. também trabalhar com isso? Vale, você dá uma nova roupagem para esse Exato. produto, Sei. uma apresentação, às vezes acrescentar ou alterar um ingrediente também pode fazer total diferença. Estimular a venda dele, Isso. são E itens que... a substituição também de itens. Depois que a gente faz a ficha técnica, Isso. a gente tem a visão ali de cada item que está agregando custo Sei. no meu, né? Que está monetizando. Tem um monetizado, então ele está auto-valorizando ali, valorizado na minha receita. Então eu tenho como substituir, né? Então, às vezes eu estou usando um sal de parrilha temperado num hambúrguer, Sim. que às vezes não há necessidade. Aí eu consigo encontrar um outro tipo, eu consigo produzir na casa esse meu sal temperado ao invés de comprar em mercado. Então todas essas substituições de ingredientes a gente consegue fazer. Bacana. Tudo para reduzir custo, muitas vezes, e trazer um pouco mais de lucratividade, né? Para reduzir o CMV. Isso é bacana. Um outro ponto que eu acho que assim, a gente está falando muito de estratégias para chegar até lá, né? Só que a gente sabe que muitas vezes, para chegar até lá, não depende só do proprietário, não depende só do chefe, não depende só de um gerente, de uma consultoria, caso tenha. A gente vai precisar muito da mão de obra, né? Ou seja, dos funcionários. Então, como é que a gente faz para estimular esses funcionários a seguirem, né, de repente, esses processos, essas metas, essas ferramentas? Será que colocar algum tipo de meta para esse funcionário traz resultado? O que é que vocês têm visto aí no dia a dia? Perfeito. Até porque para a gente alcançar, né, como você falou, alcançar esses resultados, a gente precisa ter um caminho a ser seguido. E esse caminho passa diretamente pela mão de obra. O que é que acontece? Eu acredito muito importante, né, o envolvimento da equipe junto com esse processo. Então, a equipe tem que participar de treinamentos, né, tá envolvida ali no processo, entender o que são esses termos, aonde que o restaurante, né, o estabelecimento, ele quer chegar. E o estabelecimento, ele pode utilizar de metas, até de bonificações, para trazer o colaborador para esse processo. Né? As pessoas, elas são movidas a estímulos, às metas. Então, quando você determina, coloca metas, bonificações, né, acaba um policiando o outro, um puxando o outro, olha, ficar atento, porque esse corte de cebola tá desse jeito, vamos melhorar pra gente diminuir o custo. Eles mesmos se cobram. Então é uma possibilidade, uma ferramenta muito interessante também, da gente conseguir estimular, né, nosso colaborador, trazer ele para o processo e a gente conseguir ter números melhores. Né? Bacana. E no caso, essas metas, vocês recomendam que seja uma meta individual ou coletiva da equipe? O ideal é que sejam metas coletivas. Tá, coletivas. Né? Isso, porque o que é que acaba acontecendo? Se eu coloco metas individuais, eu vou focar só no meu, meu colega, que faço dele. Geralmente entendeu? a gente divide, quando a gente fala coletivo, né, Eric, a gente divide por setores. Isso, são Então setores. setor de pré-preparo, setor de cozinha quente. Estoque. Então a gente coloca essas metas
de forma coletiva para que um setor ele acaba cobrando do outro. Então, se ele vê o colega, por exemplo, do estoque fazendo um procedimento que não deveria ser feito, ou então algo que ele pode melhorar, ele vai alertar. E isso é um trabalho, né, construtivo, é de formiguinha. Então, a gente vai ali aos poucos, colocando metas, estabelecendo. É interessante também você ter percentuais por setor. Então, Sim. você tem uma forma de avaliar cada setor e que a gente tenha as médias por setores, mas que o objetivo final seja um só. E isso faz com que a equipe ele acabe puxando um ao outro em direção a esse valor, esse percentual, que é o que alcançar a meta. Alcançar a né? meta. E assim, Exatamente. essa bonificação, ela tem que ser necessariamente em dinheiro? Não. Ah, Essa é uma grande dúvida. né, né? eu quero reduzir os meus custos e você está me sugerindo colocar uma bonificação. Não necessariamente. Primeira coisa que a gente sempre indica, vamos ouvir a equipe. Né? Nós já tivemos equipes que o simples fato de trazer para eles um suco natural, o Da pedido fruta deles ali e foi tal. um suco natural uma vez por mês. Isso já era motivação para correr atrás do objetivo, cobrar a equipe. Olha, a gente não vai tomar suco esse mês por causa de vocês, então vamos melhorar o mês que vem. Baixou a nota do estoque, por quê? O que aconteceu? E algumas vezes a gente também sugere que sejam folgas. Eles gostam muito, então não necessariamente precisa ser em valor monetário. Folgas casadas, Pode ser talvez, folgas né? casadas, 2 dias. uma folga a mais, Legal. um feriado, aí que não vá colapsar Sim. a operação, mas é uma bonificação, um voucher, né? É um restaurante, um jantar. Ou até mesmo uma sobremesa, né? Exato, Durante uma sobremesa do próprio almoço. estabelecimento. Legal. Exato. Então existem várias formas da gente bonificar sem precisar ser necessariamente em dinheiro. Tá. Eu acho que até porque o dinheiro talvez condicione, né? Isso. A querer sempre, tem que ser dinheiro e tem que ser mais. Isso talvez vicie, né, o funcionário Exatamente. só o dinheiro. Acho que mesclar, né, como Sim. vocês estão dando essa ideia, seja o que dê mais resultado, é isso? Isso. Com certeza. E essa competição, que a gente chama interna, ela tem que ser de forma divertida, prazerosa para Sim. todos. Então, não podemos deixar chegar ao atrito, não é acusar o colega, você não fez. Não, olha, nós não vamos receber, vamos tentar melhorar, o que eu posso te ajudar no mês que vem? O que meu setor pode ajudar no seu, para que no mês que vem a gente consiga Todo mundo bater receba, né? a meta e todo mundo receba. Então tem que ser de forma prazerosa, tem que ser de forma agradável para eles. Legal. E para todos nós, né? Legal. Aí, assim, uma outra dúvida também em relação à questão dessas ferramentas, né, mais propriamente dita. Vocês já falaram da questão da ficha técnica, já falaram da questão do controle de estoque, né, contagem, tudo isso. Mas muitas vezes a gente sabe que o estabelecimento ele não tem, né, esses parâmetros. Sim. O que vocês indicariam para ferramentas mais práticas, Sim, talvez entendo. implantadas no setor ali para controlar uma proteína, No uma dia a coisa dia, assim, né? no Sim. dia a dia. O que vocês trazem isso? Nós Quais temos, seriam as dicas, né? Sim, nós temos diversos controles. Todos eles são personalizados, Certo. adaptáveis a cada estabelecimento, a cada acordo com a necessidade, necessidade. de acordo com cada modelo de negócio. Certo. Mas nós temos, como princípio básico, esse é o mínimo, planilha de controle de recebimento. Nós temos que bacana. fazer. Certo. Porque se eu estou recebendo um produto indevido, um produto fora da qualidade, né, eu preciso fazer um molho de tomate e o meu tomate está vindo verde, não vou ter como controlar. Não vou ter como controlar a qualidade do meu prato, vou ter que comprar novamente, porque eu não vou ter a produção. E aí vai gerar um custo extra. Né? Então, planilha de recebimento, a planilha de desperdícios, de controle de desperdícios em todos os setores, inclusive no setor de estoque seco, né? Ah, mas não tem desperdício no estoque, é o que a gente mais ouve. Tem, gente. Sim. Tem. Principalmente Onde não tá hortifruti, Tem, clássico. É alto, né? exato. É porque muitas vezes, como você falou, já vem do próprio fornecedor do Exatamente. problema, Isso, né? se não tem um controle de recebimento, não vai fazer a análise. Sim. Não faz. Pega o espelho de nota, que é o que a gente costuma mais ver por aí. Pega o espelho de nota, quando tem espelho de nota. Tá. Quando não é ali uma mensagem pelo WhatsApp, vai chegar 10 quilos de tomate. Mas Mas qual tomate? olha ali, Qual é o ponto não do olha tomate? qual é, Nada disso. Não não observa. faz a pesagem, então a gente tem que ter equipamentos de controle, que é a balança de recebimento e o termômetro digital. Por quê?
Porque eu preciso saber se eu tenho uma proteína na casa, ela já está chegando fora da temperatura, ela não vai durar o tempo que eu preciso que dure, ou ela não vai sair na qualidade que eu preciso, ou quando eu for fazer a limpeza dessa proteína e implantar mais um controle aí, que é o controle de limpeza de proteínas, a gente vai ver que o fator de correção, o rendimento final dessa proteína, ela é muito menor. Por quê? Porque ela veio nesse ciclo. Ninguém controlou quando chegou do fornecedor. Vamos começar até antes, né, Eric? Não tem a gestão de compras. Isso. Então, não tem a gestão de compras, não tem a gestão de estoque. Bate o olho só e vê, eu acho que eu preciso comprar tal coisa, sim. que é a realidade hoje do mercado. Fica por conta do Exato. chefe, do líder de cozinha, passar a lista, né? Ou às vezes nem isso, às vezes Nem o olhômetro também, mesmo. tá. Eu sei o quanto eu tenho que comprar por semana. Muitos Compra lugares a mesma coisa, a mesma sendo que o coisa. movimento oscila, né? E às vezes você tem uma compra exacerbada daquele Sim. produto, sendo que você tem ainda Na em casa. estoque, né? Exato. Isso é o que mais acontece. Então veio daí, não tem esses controles. Aí chegou na casa, não fez a análise, não fez a pesagem. Mas está escrito na nota, Acácio. Dá pra confiar? Dá para confiar? Eu não confio. Não dá. E nós já verificamos, Sim. a gente tem o hábito de fazer auditorias, né, de recebimento. Então, assim, o fornecedor adora, né? Imagina. Mas ele tá ciente de que ele tem que esperar a gente Claro. fazer a conferência. E ele teria que esperar se eu quisesse fazer em todas, inclusive, não só em auditoria, que é o que a gente treina a equipe para que seja feito em Sempre, todos né? os meus produtos, que está na curva A, principalmente as minhas proteínas, ou no caso de pizzaria, a minha farinha. Né? Então, assim, não faz essa análise quantitativa, não faz essa análise qualitativa, porque tem que ter na planilha de recebimento esses registros. Não faz a aferição da temperatura, não verifica nem o estado do transporte, Sim. que também é muito Compromete, importante, né? Com certeza. né? Como essa tá vindo pra gente do fornecedor, ou até mesmo quando a gente mesma que vai no mercado Sim. comprar e traz ali no nosso porta-malas. Isso. Né? E roda a cidade E roda toda. a cidade toda, vai Vai na fazer as casa do coisas. tio, da prima. Exato. E depois chega no local descongelado. Sim. E muitas vezes congela-se de novo até ter alguém que vá tratar aquele produto. Tudo isso faz o CMV aumentar. Exato. Tudo isso reduz o rendimento, aumenta os custos, aumenta até o custo de mão de obra, eu diria. Sim, Porque sim, eu vou sim. precisar de mais funcionários para produzir, para poder sanar a minha produção ou para corrigir um erro ali de um produto que chegou. Né? Entendo. E assim vai. Depois disso, nós temos que ter as requisições do estoque. Então, não dá mais hoje para a gente, a gente fala, não dá para aceitar, mas a gente sabe que não é a realidade. Certo. Que qualquer um entre no estoque e pegue tudo o que quiser na hora que quiser, sem nenhum registro, sem nenhum controle, ou de boca. Olha, tô pegando tal coisa, mas só que ninguém registra, Entendi. ninguém aumenta, ninguém lança ali que aquilo saiu do estoque. Então precisa se colocar requisições, precisa se colocar controle de produção, precisa se acompanhar as vendas diariamente, semanalmente, para que a gente possa fazer provisão de compras adequadamente, né? E, mais uma vez, vou bater no desperdícios. A gente tem que ter planilha de controle de desperdícios em todos os setores, registrado e acompanhado, para que a gente possa verificar o que é que está ocorrendo, se é uma reincidência. Se eu tenho um maracujá que toda semana eu perco 2 quilos, de 10 eu perco 2, eu perco 20% pelo menos, eu tenho que rastrear todo esse caminho que faz desde o fornecedor ou a minha compra, ou até a minha produção, para eu saber onde está esse gargalo aí. Por que eu estou perdendo? Porque, então, eu posso agir ali. É aqui que eu estou perdendo, é no armazenamento, ou então, a segunda-feira que chega, eu não tenho ninguém para fazer. Então, não tenho ninguém para tirar a polpa, por exemplo. Então, eu tenho que ajustar a rotina do meu colaborador, né, ali, para que tenha alguém para receber. A gente tem que adequar o recebimento com a nossa equipe. Com a produção. Exato. E uma outra dúvida que, assim, eu acho que talvez muitos empresários que estão nos ouvindo aqui agora, assistindo, né? O podcast tem as duas vertentes, né? Ver ou assistir. Essa questão de quantificar isso, né? De pesar o que você falou. Muitas vezes o fornecedor, ele vai correndo, né? Ele vai rápido, né? E assim, existe alguma forma, alguma estratégia de talvez fazer um pacto com o fornecedor, né? Ou dizer para o fornecedor, olha, aqui tem regras,
né? Isso facilita, faz com que ele priorize o estabelecimento. O que é que vocês acreditam em relação a isso? Não, isso é uma pergunta interessante, porque em muitos lugares não tem esse controle junto com o fornecedor. Certo. O que é que acontece? Quando você estabelece ao fornecedor um dia, né, para você fazer a entrega de determinado produto, você consegue otimizar o seu espaço, otimizar as suas compras, porque você consegue distribuir durante a semana os dias de você receber aquela mercadoria. Então, se você dilui, né, os dias de entrega de mercadoria, você consegue fazer um controle melhor quando essa mercadoria ela chega. Por exemplo, se você consegue fazer as compras e é dia de quarta que chega hortifruti, e você tem uma grande demanda de hortifruti, então seria interessante que o fornecedor de bebidas, ele entregue na terça ou na quinta, né, por exemplo, porque você consegue fazer o recebimento da mercadoria da melhor forma. Não chegar então, tudo de vez. exatamente. Né? Aí atola o estoquista. Exatamente. E você determinar horário. Isso é fundamental. Porque tem alguns estabelecimentos que eles ficam em prédios comerciais, e os prédios comerciais, às vezes, eles impõem, né, horários para você. Né? Exatamente. Center, tá. Então, você tem que ter horário para receber a mercadoria. Então, tem que ter esse alinhamento, sim, junto com o fornecedor e, principalmente, com sua equipe de recebimento. Né? Você realmente avaliar item por item que chega. A Alessandra falou em relação ao tomate, por exemplo. É muito comum isso acontecer. Às vezes o tomate ele chega muito maduro, o pessoal só olha ali por cima, porque tem que receber rápido a mercadoria, porque já tem outro fornecedor ali esperando. Mas esse não é o procedimento correto. Você tem que olhar ali, porque às vezes em cima tá lindo, aquele tomate vermelhinho, ótimo, pronto para usar. Mas quando você vai ver a parte de baixo da caixa, aí é que tomate tá ali a pena. Exatamente. E quando você recebe esse produto, né, já deteriorado, perdeu. Então isso exatamente. Já era, né? Você... O fornecedor não vai trocar. E de um dia para o outro, um tomate que eu tenho ali estragado, todos os exato. Tomate podre. E aí ainda tem uma outra questão aí que às vezes eu recebo e eu jogo por cima aquela última cebola que sobrou lá na caixa. Sobrou uma cebola, não tira a cebola. Vira. Coloca ali na caixa, na correria, né, da entrega. E a antiga embaixo. Aquela lá embaixo. Aí ela estraga ali. Quando a gente vai ver, chegou bem, mas tudo que estava ao redor dela estragou, perdeu. Entendi. E aí como é que você fez a pergunta, como é que ele quantifica? A gente implanta controles, né, que podem ser controles digitais ou planilhas mesmo, onde todos os funcionários têm que separar tudo o que vai ser jogado fora, seja qual for o motivo. Então, ou é porque estragou, ou é um filé que caiu no chão na hora ali do preparo. Tudo é anotado ou registrado, né? A gente fala digital porque hoje nós estamos adaptando no dia a dia deles. Os grandes restaurantes muitas vezes não conseguem fazer com que o colaborador ele pare para anotar numa planilha. Então a gente traz duas estratégias. Vamos separar uma caixa onde você vai colocar tudo o que vai ser jogado fora, o que precisa, e depois no final do dia, quando baixar o movimento, a gente vai pesar e registrar. Outra forma é cria-se um grupo de desperdícios da casa. E com responsáveis para estar monitorando ali. Geralmente nós consultores também estamos ali. Exato. E aí manda-se fotos diárias de tudo que foi pesado e jogado em cima da balança. Entrega, a gente gera um relatório depois no final do mês, monetizando tudo o que estava ali anotado no lixo. Bacana. E eles costumam anotar porque, cá para nós, você produzir provas contra você mesmo, que você errou, que você jogou fora porque faltou planejamento, porque às vezes houve um erro de ponto de carne, por exemplo, né? O cliente pediu ao ponto e o cara botou bem passado, aí volta para a cozinha, né? Sim. E aí ele anotando isso, o funcionário não entende que ele está produzindo uma prova contra ele, que aquilo vai ser cobrado. Como é que funciona isso, essa questão da punição? Essa é a nossa grande questão interessante. Não é. Não, de forma Inclusive, alguma. quando a gente tem um dos primeiros, os alinhamentos que a gente faz com os gestores logo no início, a gente deixa bem claro que nós não estamos ali para punição. Nós precisamos ali da confiança de que toda a equipe esteja ciente de que nós estamos junto com eles. Nós não estamos contra eles. Então nós temos o cuidado de dar treinamentos, de nos apresentar, de estar ali no dia a dia como companheiro deles mesmo. Como parte da equipe, isso, né? Olha, nós nos referimos lá, né? Eu sou food quali, porém, quando eu estou dentro de um cliente, nós nos referimos aqui, eu sou... Somos cliente tal. Cliente
X. Então, assim, eles se sentem dessa forma e a gente também, poxa, né, que triste, estragou isso, então a gente sente ali com eles, vamos tentar melhorar, vamos pensar aqui junto o que a gente pode fazer. A gente tem esse cuidado e aí a gente utiliza de uma ferramenta que é importante, nós vamos começar a fazer controle de estoque. Então, isso é uma forma de te preservar. Então, eu vou preservar. Por quê? Se eu conto o estoque, eu tenho 10 filés, você me pediu 5, eu só vendi 3, mas você não me devolve nenhum. Sim. E você consegue justificar, mostrar para mim o que foi que houve. Foi uma devolução de cliente, foi um ponto errado, uma devolução, o cliente reclamou, ou caiu no chão, né? Ou eu vi que na hora não estava dentro do nosso padrão de qualidade, então eu preferi separar. Só que se você não anotou nesse controle, nós não temos como provar, como mostrar o que ocorreu com evidências. A gente sempre fala para eles, sempre que a gente tem uma não conformidade, a gente precisa de evidências. Resguardo para eles. Exato. Né? Então a estratégia é essa, que é resguardo. Não vai ficar no ar a dúvida do que houve, de que evaporou, de que sumiu algo. Se está registrado ali o que foi que aconteceu, se eu tenho uma imagem do que foi que aconteceu, né? Então você tem como mostrar, então não fica dúvida. Isso tem funcionado. É uma briga diária, é uma luta diária, trabalho constante de não deixar esquecer. Né? Exato. Isso, né? Anotar. É automático jogar no lixo, né? E o corre-corre da cozinha, eles sempre falam isso, né? Tô nadando, vou parar para anotar, não deu tempo de anotar. Exato, e quando é assim, em treinamento, a gente mostra, para eles assim, eles ficam chocados quando a gente pega, por exemplo, a ponta de uma cebola, pesa no final do mês e mostra para eles por dia o quanto isso daria, só da ponta da cebola, só daquela casca que ele tira mais da cebola, só do tomate que era para tirar só o talinho verde, ele tirou um dedo ali. Então a gente mostra esses exemplos práticos para eles com números e a cara deles realmente assim é de espanto. Muitos falam, meu Deus, dava para eu comprar meu carro, dava para eu comprar minha moto, né? Então assim, quando isso fica palpável, evidenciado ali em números, choca. Muitos dos gestores também não tinham, não têm essa noção. Então a gente está falando de colaborador, mas esses treinamentos de desperdícios, a gente sempre orienta que os gestores também estejam presentes, né? E aí a gente tem relatos assim, meu Deus, eu faço isso na minha casa também. Eu tô jogando meu dinheiro fora e eu não entendo por que não rende as coisas em casa. Eu diria que eles sabem o que acontece, tem noção, né? Porque no final do mês não sobra o dinheiro no bolso. Então, cara, como vocês falaram, fatura 100 mil e tem custo de 99 mil, vai sobrar R$1.000, né? Tem todos os custos, pagamento, sobrou R$1.000 de lucro. Tá? Ele tá vendo isso, ele tá vendo que tem alguma coisa errada. Mas muitas vezes ele não consegue enxergar onde está o problema. Exato. Onde é que está minando, né, esse dinheiro dele. E aí eu queria fazer uma pergunta a vocês também, um ponto de reflexão aqui entre a gente, é o seguinte. Vocês me falaram que o CMV em torno de 30%. Vamos lá, vamos botar uma média de 30%. 30% de 100 mil, um cara que fatura 100 mil, significa R$30 mil. Ou seja, são R$30 mil, vamos considerar cédulas de R$100, né, empacotadas, empilhadas, que dá R$30 mil. Eu acredito que dê um volume bom, né? Sim. De dinheiro. Aí vem a reflexão. O empresário, ele deixaria R$100 mil lá, parado, dentro de um estoque, dentro de uma cozinha, ou ele colocaria dentro de um cofre, fechado a 7 chaves, trancado e com a chave só para uma pessoa, ou nem chave, né? Hoje em dia é senha. Exato. Só ele tem a senha, mais um gerente. E por que a mercadoria eles deixam R$30 mil livre para qualquer pessoa chegar e pegar 100, pegar 200, pegar 250, queimar 300, jogar no lixo R$500? Acho que é uma reflexão importante, né? O que vocês veem hoje no mercado? O empresário, ele toma um susto quando ele vê esses números? Sempre. Qual é a realidade deles? Isso impacta muito o empresário, né? Porque às vezes, como a Alessandra falou, ele não tem noção de que desse do valor, número, do né? número. Né? E quando a gente traz isso em números,
e principalmente monetizando, então o impacto é muito maior. Então ele começa a ter noção. Isso quando a gente não encontra um valor e ainda acrescenta um percentual a mais. Né? Exato. Porque a gente sabe que nem sempre toda aquela perda que acontece é de fato registrada. Sim. Mas a gente ainda chega próximo. Chega próximo, exato. E a gente ainda coloca um percentual ali a mais. Então espanta. Então traz essa reflexão. E isso faz com que ele comece a ver alguns processos que, por falta de conhecimento, por falta de pessoas capacitadas para fazer, ele começa a dar importância. Por exemplo, o simples fato do recebimento. Você tem uma pessoa ali, né, responsável pelo recebimento, um estoquista na sua unidade, para que aquele produto ele seja liberado para a pessoa correta, na quantidade correta também. Exato. Então, mas, Eric, o estoquista gera custo. E aí soa a sirene lá de mão de obra. Eric entrou aqui, quer me reduzir custo de CMV, mas quer aumentar custo de CMO. Eric tá doido, né? Estoquista não é custo. Não é custo, é investimento. É investimento. E um dos melhores investimentos em relação a controle, né, de estoque que um estabelecimento ele pode fazer. Porque se você tem uma pessoa ali responsável por fazer o recebimento da mercadoria, a liberação, você consegue quantificar os produtos que estão saindo e você consegue também saber o uso, né, desse produto. Além do controle, né, você tem uma segurança maior ali no seu cofre. Sim. Né? Porque mas meu restaurante é pequeno. Se eu contratar um estoquista, então significa dizer que ele vai receber mercadoria, vai ficar ocioso. Não, de forma... Como é que funciona? Dá para botar ele para fazer Estoque sempre tem o que fazer. Se você tem um estoquista, ele fala, não, eu já fiz tudo. Tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa errada. Dá para colocar esse cara para porcionar de repente? Sim, ele pode fazer um porcionamento. Hoje a gente tem clientes que eles trabalham, por exemplo, com porcionamento de condimentos, né? Compra-se a granel e aí de responsabilidade sim do estoquista ele fazer o porcionamento para que esse porcionamento a cozinha ela solicite já aquela quantidade. Isso você também consegue ter um controle muito maior do uso de determinados produtos que não dão tanta importância, mas que no montante tem um valor expressivo. Né? Então, dá sim para que a gente colocar esse colaborador, né, para fazer esse porcionamento de algum produto. Você tem a organização de estoque, você tem recebimento de mercadoria, organização, limpeza, enfim, você tem várias atividades. Não vai ficar parado. Te garanto que se tiver parado é porque tem alguma coisa errada. Exatamente. E aí também, eu acho que eu falei da sirene, né, do CMO, mas aí também a gente tem uma outra grande dificuldade de mercado. A gente vai ter até um outro podcast também para falar sobre isso, né? Sobre recrutamento, seleção, mão de obra, mas eu queria já trazer esse parêntese aqui. Mão de obra qualificada para fazer controles, recebimento, porcionamento, mexer em planilhas, ter didática para lidar com os outros funcionários, ter postura para lidar com os outros funcionários. Muitas vezes, no caso do estoquista, ele vai ter que ser um pouco mais rígido, mais seguro do que ele está falando, porque as pessoas estavam acostumadas a trabalhar de outra forma. O que é que vocês entendem que é a melhor ferramenta, qual é a melhor forma para resolver isso? Né? Contratar mão de obra qualificada, que a gente sabe que o mercado praticamente não tem, está escasso, ou qualificar e fazer treinamento para essa mão de obra. Hoje a gente está trabalhando dessa forma. Segunda forma, linha, porque primeiro a gente parte para a linha de procurar mão de obra qualificada. Sim. Sempre a primeira opção. Porém, a gente está vendo que no mercado não está acontecendo. Não tem, né? Então, o que a gente parte? A gente tem uma série de treinamentos de controle de estoque, de estrutura física do estoque, de como armazenar, de controle de temperatura, de como receber. E a gente qualifica uma pessoa. Então eu preciso necessariamente contratar um estoquista? Não. Tá. A gente pode pegar um auxiliar, nós temos clientes pequenos, menores, que estão pegando até estagiários. Sim, estagiário de logística, né? Exato, e aí a gente qualifica, né, esse colaborador, esse estagiário, e ele fica preparado e às vezes até muito melhor, porque não vem com vícios. Sim, verdade. Né? E você consegue moldar ele de acordo com a atividade que você quer que ele... Né? Exato, com o perfil do seu estabelecimento. Né? Bacana. Isso é importante, né? E assim, talvez esse funcionário, inclusive, ele exerça, né, a função dele melhor, como vocês falaram, os vícios, né? Isso. Então o cara vai, mas lá onde eu trabalhava, eu não precisava anotar nada em planilha, não. E além dos precisa. vícios, a gente ainda enfrenta uma questão, nessa área todo mundo se conhece. Sim, verdade. O estoquista, eu diria que
Num modelo de negócio de Uhum. gastronomia, Sim. a gente tem duas peças fundamentais e que não que os outros não sejam Sim, importantes, claro. longe disso. Mas a gente tem ali o cozinheiro, o líder Sim. de cozinha, o cozinheiro. E esse todo mundo já pensa logo, eu vou abrir um restaurante, eu preciso de um cozinheiro. Sim, todo mundo já É, O contrata outro essa. que eu diria que tem tanta importância quanto é essa pessoa que vai ficar responsável pelo estoque. Por Certo. que eu não estou falando de É o estoquista? cofre, né? O cara que Porque vai ele cuidar não do cofre. precisa. Tá. Se eu tenho hoje que não é nem a realidade, é o ideal, é que 30% do meu faturamento está dentro do meu estoque, é o que você falou, por que que tá para qualquer um Aberto, né? aberto? E isso a gente está falando dos 30% que é o ideal. A gente tem encontrado É, aí bem mais. 40%, né? 38% é a Isso. média que a gente encontra Isso. de realidade, e depois a gente determina com esses processos todos que a gente está fazendo uma meta, aí vai baixando aos poucos. Mas essa pessoa do controle de estoque é fundamental. Estoque aberto não tem como ter controle de CMV. É difícil, né? Muito Na verdade, difícil. Fica solto, né? Fica Muito difícil. fica livre, né? Verdade. E aí, quando a gente coloca o custo de um estoquista, como é que tá isso hoje no mercado? O que é que vocês entendem? Né? Eu sei que tem um piso da categoria, né? Tem os custos. Acho que talvez não passe de 3 mil. Chega a 3 mil? Acho que. Né? Não, Dois- nós temos dois a clientes três que está mil, né? metade disso. Exato. Mas eu digo com os custos, provisão de férias, Sim. 13º, talvez, vamos lá, que chegue a 3 mil. Né? Ainda assim, se o cara tem um faturamento de 100 mil, 30% equivale a 30 mil. E 10% é um estoquista, né, que representa 3 mil para ele. Se ele conseguir reduzir aí, né, esse CMV que talvez esteja estourado do cara, talvez para 24, para 25, porque ele está controlando, ele vai pagar o salário dele, né? Com E certeza. muitas vezes ainda vai trazer lucro, não é isso? Isso. A gente Pra tem esse um empresário. dado aí pela nossa experiência, quando a gente consegue, porque não depende só de uma assessoria, Sim. né, ou de uma consultoria, Uhum. implantar processos. Depende da equipe, depende dos gestores, depende de uma série de Do questões. próprio dono. Do próprio dono. Importantíssimo Quando a no processo. gente Junto ali, consegue fazer tudo ali Sim. junto, seguindo passo a passo, os gestores estão com a gente, os colaboradores estão com a gente, conseguimos implantar todas as planilhas, os processos, conseguimos fechar. O estoque geralmente é ali o crucial para isso. A gente hoje tem uma média de redução de até 10%, 10%. de CMV. CMV. É, É o que a muita gente coisa, tem Com visto. certeza. Né? Então, Tá. assim, esses 10% de CMV, provavelmente ele volta para onde? Lucro, No né? lucro. Sim, sim, sim. Abre margem para o lucro, né? Exato, porque ainda que você esteja investindo esse valor, ele vai Uhum. aumentar seu faturamento, Bacana. sua lucratividade em geral. Então, hoje, essa média de mercado de 10% de redução Bacana. até 10%. Bacana. E esses treinamentos, eles são feitos normalmente como? Né? Vocês vão até o local, ou a pessoa vai até um Senac da vida, ou o que é que vocês Não, recomendam? não. O treinamento no local é mais efetivo? Isso. Os treinamentos são feitos em loco. Né? Tá. No nosso programa, a gente tem o período inicial, que é realmente do diagnóstico, que ali a Certo. gente identifica onde é que estão essas perdas, os processos, e em seguida nós já começamos com o primeiro treinamento, né, em relação a desperdício. Certo. Né, um treinamento mais de conscientização. Porque quando você envolve o colaborador no processo, ele trazendo exemplos práticos, Uhum. até Dia a dia do mesmo, dia a né? dia Sim. dele, ele começa a ver aquilo de uma forma diferente. Sim. Né? Hoje, a gente tem até um caso interessante, que a gente fez um desses treinamentos, os gestores e os proprietários participaram, e alguns dias depois a gestora chegou pra gente e falou, olha, eu mudei, isso que eu fazia na minha casa, eu não faço Compra mais. isso. E aí você consegue ver que realmente o treinamento, ele tem uma importância muito grande nesse processo. Então, quando você faz o treinamento, traz a equipe pro processo, conscientiza a pessoa, trazendo exemplos, né, diários, o processo de implantação e redução, por exemplo, dos desperdícios, a gente tem um resultado muito bom. Né? Como a Alessandra falou, a gente consegue ter números aí até 10% de redução de desperdícios, começando com esses treinamentos, né, de conscientização. E em Bacana. seguida disso a gente tem outros treinamentos voltados a estoque, recebimento, enfim, mas o principal é a gente plantar ali aquela semente. Né? Bacana. Controle É de uma mudança de proteínas, né? Que cultura, essa né, é gente? Seria Exato. uma mudança porque de cultura empresarial, Isso. né? Hoje ainda tem muitos colaboradores, né, que infelizmente tem aquela mentalidade, não é meu, então eu não me importo.
Tá cheio de dinheiro, tá vendendo um bocado. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Exato. Infelizmente, a gente ainda encontra esse perfil hoje nos estabelecimentos. Uhum. Então, nosso primeiro treinamento é justamente focado em mudar. A gente chama de virar a chave. Legal. Exato. Então, conscientizar aquela pessoa de que não é porque o produto não é dela que ela não vai ser influenciada. Claro, porque se você reduz ali um desperdício, esse valor ele vai retornar para o colaborador em forma de equipamentos, de melhorias de trabalho. Qualidade do trabalho qualidade dele de vai trabalho, melhorar, né? exatamente. Fogão quebrado, enfim. Exatamente. Então você consegue, né, dinamizar mais o trabalho de acordo com esses treinamentos. A Maravilha. gente sempre traz essa situação de bate-papo com eles, de mostrar realmente o dinheiro daqui, do local que a gente trabalha. Não é nosso? De onde é que sai seu salário? Sim, verdade. De onde é que sai o seu, Eric? Sim. De onde é que sai o meu, Alessandra? É daqui. Sim. Quanto tempo eu passo na minha casa? Quanto tempo eu passo aqui, na minha vida? Então a gente sempre bate esse papo com eles e fala, então aqui faz parte da nossa vida. Tem um percentual muito alto da nossa vida. E se não faturar, se não tiver lucro, eu não vou... Talvez feche até o estabelecimento. Sim. Porque A a gente vê passa muito, para né? eles. Você vai ficar sem salário, eu vou ficar sem salário, todos nós. Então o dinheiro é nosso também. E quando a gente fala em dinheiro, todo mundo entende, né? Não, Dinheiro, claro. todo mundo entende qual é a mensagem que a gente está querendo trazer. Bacana. Porque as pessoas vão ao mercado, as pessoas compram, as pessoas têm desperdício nas suas casas, né? Isso. Esses colaboradores. Então, com esses exemplos, eu acredito que talvez ele internalize, né? E traga isso pro resto da vida dele, né? Por isso que é importante trazer exemplos, né? A gente sempre traz exemplos práticos, da realidade, exemplos práticos. Né? Porque É. eles conseguem relacionar com a casa deles e ver que o que acontece na casa deles também acontece na linha de produção ali no restaurante. Exato. Então, Sabe quando a gente aquele faz franguinho essa- que você deixa ali descongelando Exatamente. em cima da pia? Uhum. Fala, pense bem, você comprou no mercado, às vezes você não tem a estratégia de deixar por último para pegar isso no mercado. Ele já está ali descongelando no seu carrinho, depois você põe no seu porta-malas, ele vai descongelando, chega na sua casa, provavelmente você põe no seu freezer de novo. Depois você Descongela descongela para novamente. tratar. Dificilmente a gente consegue no mesmo dia fazer as compras Sim, e ainda consumir tratar, tudo, consumir. Isso. Então a gente recongela. Depois quando você tira, já perdeu água, formou cristais de gelo dentro do saquinho, que não era para ter, né? Então a gente vai trazendo esses exemplos até de dentro da casa deles. Então assim, e aí quando você vai ver um frango que era desse tamanho, Tá pequenininho. ele fica daquele miudinho Perdeu e a gente água, né? não Líquido. entende. Isso. E Cada a gente liberação não entende hídrica. o que aconteceu, né? E coloca a culpa só no fornecedor. Sim. É porque injeta muita água. Existe também, lógico, Sim. né? Mas aí vem a análise também do que vai comprar. Então aí a gente traz isso, a gente tá falando da nossa casa, do franguinho, que aí depois ainda a gente tira do congelador de novo e deixa em cima da pia lá, descongelando para fazer o almoço. Sim. Então, não adianta eu chegar para o colaborador e só falar para ele, não pode fazer o descongelamento na temperatura ambiente Ou então Né? imerso em água. ou por imerso em exemplo. água. Sim. A gente tem que mostrar para eles com exemplos o que está sendo perdido ali, Em números, o né? que vai acontecer, não vai render. Então, se na nossa casa o frango era grande, ficou pequenininho, não rendeu o que eu queria, No restaurante imagina no também, restaurante claro, que a essa quantidade é muito maior. Então, Perfeito. a gente sempre traz essa visão para eles dos custos disso. Maravilha. O controle de CMV a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Não. Se fosse fácil, todos os empresários conseguiriam fazer de maneira mais simples. Eu acho que é uma questão, como a gente falou, bateu o papo aqui, é mudança de cultura empresarial mesmo, né? E ter isso como meta. Eu acho que o importante é isso. Colocar isso como meta, como padrão e não desistir. Não. Né? Porque muitas vezes o empresário até inicia colocando uma ficha técnica, colocando um controle desse, só que eu vejo assim, são muitas coisas que ele tem para fazer, ao mesmo tempo, quando ele vira para cá para poder ver um processo, vira para cá para ver um processo, que ele volta para aquele primeiro processo que não foi monitorado, se perde. E aí muitas vezes se diz, isso aqui não dá certo. Não é que não dá certo, é que não foi monitorado. Precisa de constante supervisão. Isso. Infelizmente Acompanhamento, não né? existe, nós somos todos humanos e os processos, por mais que a gente entenda, se não tiver alguém ali acompanhando, verificando com a mesmo, gente, né? cobrando uma liderança, muitas Sim. vezes a gente perde. Né? Então, esse é o erro da maioria.
implantou o processo e depois no final não deu certo, Por quê? mas não continuou acompanhando. Sim, sim. Né? Então tem que continuar. É eterno. Perfeito. Eterno, essa vigilância, essa supervisão. Ah, mas eu não tenho como ficar de olho lá, porque eu também tenho outro emprego, eu sou Sim, proprietário. sim. Então eu tenho que ter lideranças Alguém. de confiança, eu Uhum. preciso eleger alguém que vai ficar realmente Perfeito. supervisionando esse processo. É um processo construtivo, né? Eu costumo relacionar sempre como se fosse uma construção de um prédio, por exemplo. Primeiro você faz a base. Você tem que fazer essa base muito bem feita, né? Uma base sólida. Então, eu costumo relacionar com esses processos, com esses procedimentos. Então, alguns controles de recebimento, de perdas e descartes, controle de liberação de mercadoria, isso é a base, para que então você consiga levantar o prédio e aí você ter os lucros, né, o objetivo alcançado, o tão sonhado, É verdade. exato. Então eu sempre faço essa relação porque é de fato, é um processo construtivo. Não, você não acha que vai acontecer de um dia para o outro, em um mês, até mesmo em 3 meses, não acontece. E fazer Isso o demora, né? acompanhamento Exato, tem sempre que daquela ter- planilha de limpeza de Exato, proteínas. que ali é que tá. Né? Porque é ali dinheiro que tá tá o ali, né? dinheiro. Exatamente. Muitas vezes a gente faz as contas assim, eu pago no camarão, olha esse camarão aqui com casca, com cabeça, com tudo, tá R$ 25 o quilo, tá barato, Tá lindo ele, consegui, tá lindo. Depois eu da ponho uma funcionária limpeza- lá para fazer, mas eu nunca fiz o que a gente chama de fator de correção. Sim. É o que eu perco. Né? Depois que eu tiro a cabeça, que eu não vou usar, a Descongelamento casca, já o tem, descongelamento, né? A limpeza do meu alcatra, que eu tiro a pele. Então, eu nunca pesei isso, eu nunca fiz esse Quantificou, né? cálculo. Então, no camarão, a gente tem uma perda, às vezes, de 50% quando tira a casca. Sim, sim. Então, se eu pago 25, eu tenho que corrigir esse preço. Nos meus custos, no meu CNMV, ele não custa Vai 25. custar 50, né? Ele vai nessas custar contas. o dobro, ele vai custar 50. Mas aí na precificação vai lá e calcula Com o como valor preço de compra. exato de Claro. 25 Entendi. e não entende que aí também é mais um gargalo do CMV. Sim. Importantíssimo. Então, assim, e esse controle tem que ser feito a cada vez que chega a proteína, a cada vez, principalmente quando eu mudo de fornecedor, não ficar escravo de um único fornecedor, né? Então, a gente sempre sugere que a gente tenha pelo menos 3 fornecedores de cada item que é da minha curva Pra ir ABC, mesclando, né? para ir mesclando, para ir barganhando também ali, né? Nós temos Isso. clientes que ligam olha, fulano me tá fez com X. Aí o outro fez, liga E para o cobra. outro de novo e fala, olha, fulano fez, você Cotação, não vai cobrir? né? Isso é cotação, né? O poder de barganha, Sim, realmente. Então não podemos. E supervisionar. Proteínas sempre, limpeza de proteínas sempre. Começar com o mais importante, eu acho que é o primeiro passo, né? Exato. Se começar a controlar a proteína já é um grande avanço. Exato. Depois aí aos pouquinhos, né? Vai controlando os outros pontos. Não adianta Perfeito. também a gente chegar e querer abraçar não é. todos Controlar os o palito itens. de fósforo, Exato, não não vai. Tem que ser focado, algo bem objetivo. Então vamos começar Perfeito. pelos itens A da curva ABC? Vamos, que são aqueles que têm o maior, né, a maior representatividade no total de contas. Perfeito, perfeito. Maravilha, o papo foi muito bom. O tempo, quando o papo é bom, passa rápido, né? Então a gente já está aqui no podcast, já estourando o nosso limite. Queria agradecer imensamente a vocês, a Alessandra, ao Eric, né, pela participação aqui no nosso 5º episódio com esse tema tão importante, né? Estratégias para controle de CMV. Eu já percebi que um único episódio não é suficiente para a gente falar tudo. Tem Não, muito Se a não mais gente, tem coisa. né, como. Não se tem deixasse como. aqui, eu acho que seriam uns 2 ou 3 episódios. Então já vamos deixar aqui pré-agendado, marcado, que vamos fazer outros episódios para poder falar um pouco mais sobre esse tema e sobre essas estratégias de como chegar até um CMV ideal, né? Seria o bacana. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Para você que está assistindo o nosso podcast, acompanhe também os outros episódios. A gente está apenas no 5º episódio, temos vários outros episódios com vários temas bacanas e relevantes para a área de bares e restaurantes. A gente está aqui no YouTube também, então você pode colocar seu comentário aqui no nosso podcast, no nosso canal, porque aí fica mais fácil para poder, inclusive, a gente responder dúvidas, né? Se você tem dúvidas sobre ficha técnica, se você tem dúvidas sobre controle de estoque, quais são essas planilhas, a gente pode, de repente, esclarecer isso de maneira mais objetiva, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o próximo episódio.
tranquilo. Estúdio tem que ser. Agora é feijão, Bora, né, Eric? Agora feijão.